Os hinos que nós cantamos, os louvores que entoamos, tudo isso é extraído da Bíblia, da relação, do que como a palavra nos diz que deve ser a nossa relação com Deus. Quando a gente olha para as nossas orações são baseadas na Bíblia. Então, mais uma vez, nós vamos focar agora na palavra do Senhor de uma forma especial. Então, não podia começar diferente. Convido você a fechar seus olhos mais uma vez. Vamos falar com Deus. Santo e poderoso Deus, obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós, tem falado aos nossos corações. Obrigado por essa nova oportunidade de estarmos na Tua casa para ouvirmos o Senhor. Silencia, Senhor, com o Teu poder, com a Tua autoridade, toda e qualquer voz. A voz da nossa a voz da nossa cabeça, a voz do nosso coração. As vozes, Senhor, nos lembrando da semana que a gente tem pela frente. Ajuda-nos nesse momento a parar tudo, a tirar nosso foco de qualquer outra coisa, para olharmos única e exclusivamente para o que o Senhor tem a nos ensinar. É assim que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. É um privilégio enorme estarmos de novo reunidos aqui, pela primeira vez à noite, nessa nova série de mensagens. Você que não veio de manhã não sabe do que eu estou falando. Iniciamos uma nova série de mensagens chamada Seguindo a Luz. Pela manhã hoje falamos sobre a promessa da luz, onde a gente lembrou lá do início como o primeiro raio de esperança de Deus acende a fagulha lá no Éden. Depois a gente avançou e ganhou o brilho profético através da profecia de Isaías, com a música que a gente já cantou algumas vezes aqui, dizendo: um menino vos nasceu. E esse menino tinha nome. Agora à noite, vamos continuar essa jornada espiritual, porque se pela manhã nós vimos o começo de todas as coisas, agora veremos a expansão dessa promessa, o rebento que brota quando tudo mais parece estéril, quando tudo parece morto. E para pensar sobre isso com propriedade, eu preciso que você, antes de qualquer coisa, olhe para a sua vida, olhe para a sua história. Pensa aí no tempo que você tem de convivência com Deus. Traz à sua mente agora os momentos mais difíceis que você enfrentou. Talvez pode ser até bem frequente, mas traz à memória dor, sofrimento. Momentos onde você se sentiu frustrado, perdido, sem forças, onde muitas vezes nem força para chorar você tinha mais. Momentos em que até mesmo a fé parece ter se tornado um tronco seco, completamente sem vida, sem esperança. Sabe aquela situação que você até acredita, mas você está cansado de acreditar. Você está cansado de esperar. Já demorou muito. Ou quando você ainda continua servindo, mas meio que passou a fazer isso no piloto automático. Só repetindo. Aquele momento em que você se dá conta que você sabe o que Natal significa, mas não sente mais no seu coração como você sentia antes. Como se fosse, e passa a viver como se fosse só uma data qualquer. Afinal de contas, aquela pessoa que era tão especial para você não está mais lá. Mas será que o Natal é sobre essa pessoa? É como se ao longo dos anos, a nossa fé, que começou fresca, viva, poderosa, fosse sofrendo pequenos cortes. Corte. E aí a gente tem golpes da vida, golpes das frustrações, golpes das decepções, golpes da religiosidade pesada, das rotinas exaustivas, da luta diária, porque sobreviver é difícil e a gente tem que correr atrás. E de repente, irmãos, aquilo que era uma árvore frondosa, poderosa, imponente, se tornou nada mais, nada menos do que só mais um tronco, abandonado, já sem nenhuma esperança. Um tronco cortado, feio,
estéril. E o mais impressionante é que isso não acontece só com você e comigo individualmente, acontece culturalmente também. Quando a gente olha para a história, nós encontramos igrejas. Nós encontramos igrejas que já foram poderosas, veículos do poder de Deus na transformação da cidade, que hoje morreram, fecharam suas portas. Ministérios, trabalhos missionários que fizeram grandes coisas em nome do Senhor e que hoje já desapareceram. Onde está aquele avivamento? Onde está aquele agir do Espírito Santo incendiando corações, fazendo homens terem tanto amor, tanta paixão, de forma de sair na rua resgatando almas? E para início de conversa, antes que você se pegue justificando, dizendo que a culpa é do presidente do Brasil, ou dos poderes internacionais, eu quero te alertar sobre um dos principais culpados por isso tudo. Você está preparado para ouvir? Então vamos lá. Porque segundo a nossa reflexão de hoje, segundo a palavra de Deus, um dos principais responsáveis por isso é você. Você é responsável. A verdade é que cada um de nós, na sua forma, do seu jeito, também vai ajudando a estragar o sentido de todas as coisas, principalmente quando a gente pensa sobre o sentido no Natal. E aqui eu já, fazendo a minha pesquisa, eu vi que tem muito culpado, todo mundo culpa alguém. Tem gente que vai culpar a Coca-Cola, dizendo que a Coca-Cola que foi a responsável por comercializar o Natal, porque ela mudou as cores do verdadeiro Natal para vermelho. Talvez a Coca-Cola tenha influenciado. Ou talvez você seja como alguns que vai defender que o problema é do capitalismo, foi o comércio que tornou tudo relação comercial, tudo é presente, tudo é dinheiro, foi isso que estragou o Natal. Ou você ainda é mais como na minha geração, hoje já não acontece mais, mas na minha geração, para você assistir qualquer programa na televisão, você tinha que ver muita propaganda. Tem muitas propagandas que eu ainda sei cantar de cabeça, de tantas e tantas vezes que eu ouvi. E você pode querer culpá-las por terem feito lavagem cerebral em você. A culpa é das propagandas que invadem as nossas casas, invadem as nossas mentes e faz a gente gravar essas coisas. Mas também não é culpa só delas. Nós mesmos, ao longo da vida, fomos perdendo aquele encanto infantil, aquela emoção apaixonante, aquela alegria genuína que quando nós éramos criança, enchia o nosso coração de pensar no Natal. Você quer ver do que eu estou falando? Quando acabar o culto, você vai no Emanuel e pergunta para ele, o que você vai ganhar de Natal? Tu vai ver, antes de responder, o sorriso que ele vai abrir. Inclusive a igreja está chegando o aniversário de Emanuel também, tá? Você já pode comprar o presente dele. É dessa alegria que a gente está falando. Está chegando o Natal. Ou como a Samari fez hoje de manhã, ela veio correndo na minha direção e falou assim, pastor, faltam apenas 4 dias para o passeio da igreja. É essa alegria, irmãos. Hoje, para muita gente, Natal não tem nada disso mais. Nenhuma ansiedade, nenhuma alegria, nenhuma disposição. O Natal se tornou apenas mais uma data comercial de muita correria. Onde quem ainda faz ou vive alguma coisa em família, tem que produzir várias comidas diferentes, difíceis para poder reunir a família em casa. Como se o Natal tivesse se tornado uma soma de responsabilidades extras. Ou seja, no português bem popular, como se o Natal tivesse virado mais gasto com presente, mais agenda lotada com a família, mais evento de encerramento e todo mundo quer fazer, como é que é? Amigo oculto de chocolate. Então você tem que fazer amigo oculto de chocolate para todo lado. Disputas familiares na casa de quem vai ser o Natal esse ano.
Ou seja, irmãos, como se o Natal tivesse se tornado qualquer outra coisa, menos adoração. Som. Esse aqui não está nem... menos adoração ao verdadeiro dono do Natal. O que isso significa? Preto no branco significa que você se acostumou, você se acomodou ao que todo mundo faz. Você se acostumou tanto que o extraordinário, o maravilhoso Natal se tornou uma data banal. E com o tempo, esse Natal vazio de propósito, comum, sem real envolvimento espiritual, se tornou apenas mais uma data pesada, que você se obriga a comemorar. Eu vou conduzir esse aqui até ele parar, tá? Aí eu passo para o outro. Nos cansamos. E o pior, irmãos, olha só, essa parte aqui é muito importante. E o pior, nos acostumamos tanto a esperar o Messias, que a gente cansou. A gente acostumou, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar, mas não voltou até agora. Ou como eu já ouvi pastores pregando, não se preocupa não, falta muito ainda para Jesus voltar, pode viver a sua vida tranquilo que Jesus não vai voltar agora não. Nós nos cansamos do retorno dele, nos cansamos das promessas dele, nos cansamos de uma fé que muitos de nós passou a viver como se pudesse dizer que sempre vai ter um depois. Depois eu peço desculpa, depois eu volto para a igreja, depois eu leio a Bíblia. Por isso é tão importante voltarmos ao que Deus fala através do profeta Isaías, porque Isaías está falando exatamente para um povo cansado da sua própria fé, um povo desanimado da própria história, desorientado da própria religião. É para esse povo, ou seja, meu irmão, minha irmã, é para mim, para o meu coração, é para você que o Senhor anuncia mais uma vez: do tronco de Jessé sairá um rebento. Abra sua Bíblia, texto de Isaías, capítulo 11, do versículo 1 até o versículo 10. Vai ser projetado aqui em cima e eu te convido a acompanhar essa leitura. Diz assim a palavra do Senhor: um ramo surgirá do tronco de Jessé, e um renovo brotará das suas raízes. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de poder, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Ele se deleitará no temor do Senhor, ele não julgará. Ele se deleitará no temor do Senhor. Ele não julgará pela aparência, nem decidirá com base no que ouviu, mas com retidão julgará os necessitados e com justiça tomará decisões em favor dos pobres da terra. Ele ferirá a terra com a vara da sua boca, com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. A retidão será a faixa do seu peito e a fidelidade o seu cinturão. O lobo viverá com o cordeiro. Olha que coisa linda, irmãos. O lobo viverá com o cordeiro. O leopardo se deitará com o bode. O bezerro e o leão e o novilho gordo pastarão juntos, e uma criança os guiará. A vaca se alimentará com a ursa. Os seus filhotes deleitarão juntos, e o leão comerá palha como o boi. A criancinha brincará perto do esconderijo da áspide, e a criança colocará a mão no ninho da víbora. Ninguém fará nenhum mal, nem destruirá coisa alguma em todo o meu santo monte, pois a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Naquele dia as nações buscarão a raiz de Jessé,
que será como bandeira para os povos, e o seu lugar de descanso será glorioso. Naquele dia, vamos juntos? Naquele dia, o Senhor estenderá o braço pela segunda vez para reivindicar o remanescente do seu povo, que for deixado na Assíria, no Egito, em Patros, em Cush, em Elão, em Sinar, em Amate, nas ilhas do mar e até em Marechal Hermes. É isso que o profeta está anunciando. Em todos os cantos conhecidos, o Senhor vai evocar o seu povo para si. Agora, nesse período da noite, irmãos, nós vamos refletir sobre o tema. Prepara para anotar aí, Emanuel. Tem prova sobre isso lá na tua escola, hein? Então anota aí. A esperança da luz. Tio Felipe, eu não sei ler, tio Felipe. O título é A Esperança da Luz. Sobre o broto que nasce no lugar, na hora, na condição onde ninguém mais esperava que podia vir absolutamente nada. Sobre a promessa que insiste quando tudo parece já ter se acabado, sem nenhuma chance de nenhuma mudança. Sobre o Deus que transforma ainda hoje, irmãos, troncos secos em árvores frutíferas. Então, te convido a caminhar pensando 4 pontos. Olha só que mamata, já vou te dar os 4 pontos logo no início. 4 movimentos crescentes, cada um mais profundo do que o anterior. Então, aproveita para já anotar aí. Nosso ponto 1 de reflexão dessa noite. A árvore que virou tronco. 2 pontos. Quando a esperança parece morta. Ponto 1, a árvore que virou tronco, quando a esperança parece morta. Ponto 2, o renovo que brota. Deus recomeça onde o homem desiste. Ponto 2, o renovo que brota. 2 pontos, Deus recomeça onde o homem desiste. E o ponto 3, o espírito que repousa. 2 pontos, o Messias cheio de vida para renovar a nossa vida. O espírito que repousa. 2 pontos, o Messias cheio de vida para renovar a nossa vida. E o ponto final, que vai ser o ponto 4, hoje tem brinde, viu? Hoje tem o ponto 4. A paz que transforma tudo. 2 pontos, o reino que já começou e ainda virá. Ponto 4, a paz que transforma tudo, o reino que já começou e ainda virá. Vamos avançar juntos então. Qual é o ponto 1? A árvore que virou quando a esperança parece morta. O texto começa dizendo, do tronco de Jessé. E aqui é importante a gente pensar que o uso das palavras na Bíblia não é aleatório, pelo amor de Deus. É muito específico, é singular a necessidade de cada uma dessas palavras. Então, por que tronco? Já parou para pensar sobre isso? A gente tem até música sobre esse trecho, né? Algumas, inclusive. Porque o que está sendo exposto naquele momento da vida de Isaías, da existência do povo do Senhor, o que a gente vê é a árvore. A árvore da linhagem de Davi tinha sido derrubada. O que isso significa? O que antes era símbolo de força, a casa do grande rei Davi, havia se tornado um entulho histórico. Por quê? O reino de Israel já tinha sido dividido, vários reis pagãos já tinham passado por ali, a monarquia tinha fracassado, a religião que estava sendo vivida nesse lugar era de tradição vazia. Cada um dos profetas alertava exatamente isso. O povo já estava vivendo no exílio, como obrigado a se adaptar a uma nova cultura. A terra,
a chamada terra prometida estava arrasada. Não era, irmãos, só uma questão política. Era uma questão espiritual, era uma questão emocional, era uma questão cultural. E aqui está a primeira grande verdade dessa noite. Às vezes, preste bastante atenção, às vezes Deus nos permite ser reduzido sim a um tronco. Mas isso não é em vão, isso não é à toa. Quando Deus permite que você sejamos reduzidos dessa forma, o objetivo dele é nos lembrar. Vou tentar chegar mais perto da base, para ver se ajuda alguma coisa. O objetivo do Senhor passa a ser nos lembrar de que a nossa esperança não está na árvore de Davi. A nossa esperança está na raiz. Quem deu a vida e deu origem a tudo aquilo. Por mais que o corpo parecesse sem vida, a raiz continuava viva. Mesmo quando tudo mais foi cortado, não tem mais nenhum grande fruto, não tem mais nenhum tronco forte, só tem aquela coisa mirradinha ali, praticamente morta. Se você olhar a raiz, ainda existe vida. E isso, meus irmãos, explica muito da nossa própria vida. Porque não é difícil tirar o nosso brilho, né? Tem dia e tem época, inclusive, que parece que tudo é suficiente para apagar qualquer alegria nossa. Quando nós perdemos aquele brilho do início da fé, quando a rotina começa a nos engolir de forma absurda e nada cabe mais na nossa agenda, quando a religiosidade começa a ficar pesada demais, quando a alegria do Natal virou só mais uma data qualquer, quando as orações parecem não sair mais, nem dos nossos lábios, quando os serviços, até na igreja, se tornaram meras obrigações, quando dores nos deixam secos, de verdade secos por dentro. É exatamente aí que Deus invade mais uma vez a nossa realidade. E Ele diz, parece que acabou, parece que é o fim, mas eu não terminei. Eu ainda tenho poder para fazer brotar a vida. Quase como se Deus dissesse especialmente para você, meu irmão, olhando nos seus olhos, você acha que acabou? Mas eu sei os planos que eu tenho para a sua vida. E se esse, o ponto 1, mostra a árvore que foi cortada, o ponto 2 mostra a surpresa divina que nos invade. Deus é especialista em recomeços improváveis. Quem aqui já viveu um começo improvável? Gente, é extraordinário. Você não vê solução. A gente celebrou um da Rosa aqui recentemente, né? Graças a Deus. Isso é maravilhoso. E assim nós caminhamos para o nosso segundo ponto. O renovo que brota. Deus recomeça onde o homem desiste. E aqui, irmãos, voltemos ao texto. Isaías vai dizer, do tronco de Jessé sairá um rebento. Palavra bonita, né? Palavra significa o que em português? Ajuda aí, gente. Vai lá. O que significa rebento? Presta atenção que o texto não está dizendo que surgirá uma nova semente. O texto não está dizendo que vai surgir uma nova árvore. O que ele está dizendo especificamente é um rebento que surge dentro daquele tronco, saindo daquele tronco que parecia sem vida. Isso significa que Deus não abandona nem você nem a sua história. Deus não joga fora o que Ele mesmo iniciou, irmãos, e às vezes a gente faz isso com uma pressa muito grande. Quando a coisa aperta mesmo, Deus abandonou, então também vou abandonar. Deus não cancela promessas que Ele mesmo fez, pelo contrário, Ele é eternamente fiel a cada uma das suas promessas. Deus não substitui alianças,
Ele não negocia e renegocia aliança com ninguém. Deus não nos reconstrói do zero. Ele não tem um botão delete. Sua vida está ruim, Vitor? Então vamos, pum, deletei. A partir de agora, você é um novo homem. O que Deus faz é restaurar aonde está o problema. Ele vem ao nosso encontro e Ele transforma de uma forma que fique tão claro e tão evidente que a gente não caia nos mesmos erros. O renovo nasce quando ninguém mais espera que tenha solução. E esse renovo, esse rebento, tem nome. Como ele se chama? Diga lá, Camila, como é o nome dele? Jesus Cristo. Como é o nome dele? Você não conhece Jesus Cristo? Não, ó, uma tarefa para você. Ela é seu alvo missionário, né, Priscila? Entendi. É interessante quando a gente olha para o que Isaías está dizendo, porque a solução, a esperança, nasce pequena. Nasce como um brotinho, uma saída, uma folhinha verde ali. Nasce humilde, nasce improvável. Quando criança, eu tive a experiência de fazer, por causa da minha escola, e eu acho que até na igreja eu fiz também, aquela experiência que você pega um copinho plástico de café, coloca um algodão com água e coloca um feijão. Você fez esse negócio? Já fez? É legal fazer isso, experimenta fazer isso. Você só pega o copinho, algodão, um carocinho de feijão ali dentro. Olha, você vai experimentar uma coisa extraordinária. Porque eu lembro de uma forma bem vívida na minha cabeça a minha ansiedade para ver o resultado. Falou, vai nascer, é só você botar e esperar que vai nascer. Eu quase matei o meu feijão de tanta água que eu botava, porque não nasce nunca, já passou 1 hora e não nasceu esse feijão. Eu fazia de tudo para tentar apressar o resultado. Mas 1 hora, quando eu consegui esperar, o que acontece? O broto sai. E que alegria, irmãos, que alegria contemplar algo que você esperava realmente ansioso. Era lembrar daquele Filipinho, pequenininho, olhando para isso e falando, glória a Deus. Essa é a imagem de rebento que Isaías traz para nós. Mas diferente do meu pequeno broto de feijão em casa no algodão, que em poucos dias acabou morrendo, já que eu queria que ele crescesse rápido e jogava muita água nele, esse broto do texto de Isaías, nas mãos do Deus Todo-Poderoso, se torna uma árvore frondosa de novo. E aqui está a segunda grande verdade da noite. O Natal é o lembrete anual de que Deus faz nascer esperança onde nós vemos só madeira morta. Ele continua fazendo esperança brotar em corações que nem imaginavam que era possível. E talvez seja isso que Deus quer fazer no seu coração antes do fim do ano, meu irmão. Esse broto pode começar com pequenos sinais daquela alegria do Natal. Talvez, olha aí, ó, o Emerson não está ali, mas talvez seja começar enfeitando a sua árvore de Natal. Talvez seja começar a botar lá na sua casa para tocar aquelas músicas de Natal, né? Começar, eu lembro desde criança, tem um CD lá que já deve estar arranhado nos meus pais, não é? Tem Roberto Carlos, tem não sei o que, todo mundo cantando umas músicas de Natal muito antigo, com músicas, filmes. Você pode começar a introduzir o ambiente natalino, começar a arrumar a sua casa para isso. Só que algo precisa mudar, precisa brotar alguma coisa em você. Você precisa entender a necessidade de viver o Natal como um recomeço. Isso porque o renovo que deve acontecer anualmente em nosso coração não é um renovo qualquer. Esse renovo precisa ser sustentado por algo que nenhum rei, nenhum profeta, nenhum homem jamais teve. É um renovo que ano após ano, dificuldade após dificuldade, vai continuar te capacitando a seguir em frente. Você sabe o que é esse renovo? Isso mesmo, o nosso ponto 3. Ponto 3, o Espírito que repousa.
o Messias ressignifica por completo a vida humana. Isaías diz: e repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Que Espírito é esse, irmãos? A gente cantava ainda agora. Espírito, Espírito. Ele não visitará mais, ele não tocará, ele não vai inspirar, ele repousará, ele vai permanecer. E ele continua, olha só a descrição perfeita de como o Senhor vai agir. Ele continua como? Com espírito de sabedoria, um espírito de entendimento, espírito de conselho, espírito de fortaleza, espírito de conhecimento, espírito de temor do Senhor. Tudo que o ser humano tinha perdido lá atrás no Jardim do Éden, discernimento, coragem, entendimento, comunhão, Cristo em plenitude traz essas coisas de volta. E mais, ele veio ao mundo exatamente para transmitir essas coisas para a gente. O Messias é a árvore perfeita, é uma árvore cheia de vida, o que João vai escrever lá em João 15, ele é a videira verdadeira. É nele que mesmo árvores mortas encontram renovo. O Espírito que repousa sobre ele é o mesmo Espírito que ele derrama sobre cada um de nós. E onde o Espírito sopra, a gente estudou isso recentemente aqui, com o texto lá de Ezequiel, até ossos no deserto florescem. E aqui está a terceira grande verdade da noite. O renovo de Deus não muda só a história da humanidade, não. Ele muda a minha e a sua história pessoal. Ele vai no mais particular e mais íntimo. Onde você está seco, ele faz brotar vida. Onde você está confuso, ele traz sabedoria. Onde você está acostumado a viver paralisado, engessado, ele traz força. Onde você está seguindo exausto, sem saber o que fazer, ele traz descanso de verdade. Essa é uma certeza que posso afirmar. Mães e pais, não desistam dos seus filhos e das suas filhas. Maridos e esposas, não desistam dos seus cônjuges. Meu irmão, não desista de viver a vida em comunidade. Amado e amada do Senhor, em nome de Jesus Cristo, não desista da sua vida. Pois Jesus não é apenas um renovo provisório, não é um renovo de uma data apenas. Jesus é o renovo de Deus que restaura por completo qualquer pessoa, qualquer situação. Afinal de contas, Ele é o Rei que está restaurando o mundo inteiro, Ele está restaurando a criação. E isso começa em nós, começando por você e começando por mim. Exatamente como a canção que já cantamos muito aqui. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Você lembra dessa música? Onde há frieza, que haja amor, onde há ódio, perdão, para que o teu povo cresça assim, rumo à perfeição. Vai fluindo, vai transformando toda a realidade ao nosso redor, levando tudo, levando todos, levando qualquer coisa que estiver próximo de você, meu irmão, minha irmã, na direção de Jesus Cristo. E é assim que a gente chega a esse ponto 4, a paz que transforma tudo. O reino já começou e ainda virá. Isaías termina com uma visão profética e extremamente poderosa, uma visão que desmonta toda e qualquer previsão de perfeição que fosse parcial. A promessa aqui, irmãos, é pela plenitude de como era a criação perfeita. Presta atenção na proposta divina. O lobo viverá com o cordeiro,
A criança brincará sobre a toca da cobra. A nossa versão diz que ela vai botar a mão no ninho da víbora. A terra se encherá do conhecimento do Senhor. Isso significa que a criação inteira vai ser curada. O impossível, o impensável, se tornará natural. Aquilo que nós hoje olhamos e temos medo, o que hoje é ameaçador, que hoje é fatal, vai ser 100% seguro, sem medo. Tudo aquilo que hoje parece caótico e sem condição de ser ordenado, se tornará harmônico e organizado. O mundo quebrado pelo pecado conhecerá a nova perfeição, a beleza, a plena santidade que nós perdemos lá no Jardim do Éden. Esse é o reino de Deus. E aqui está o mistério cristão. Esse reino, meu irmão, minha irmã, já começou, mas ele ainda não concluiu. Ele começou quando Cristo nasceu. Essa é a promessa que a gente tinha. Ele avançou quando Cristo marchou até aquela cruz. Ele se manifestou de forma gloriosa quando Jesus ressuscitou. Ele se torna visível aos nossos olhos quando a igreja é enviada com o mesmo ministério de Cristo. E seguindo as mesmas promessas, ele se tornará 100% consumado quando Jesus Cristo voltar. E nós vivemos exatamente nesse período, entre o broto que surgiu e a floresta que vai nascer, entre o já e o ainda não, entre a promessa e a consumação. É por isso que o Natal é tão importante e tão precioso. Ele aponta para trás dizendo que Jesus já veio, mas aponta também para o futuro, para frente, dizendo, ele voltará. O advento, nós falamos dele de manhã, é exatamente esse grito dobrado. Obrigado porque o Senhor veio ao nosso encontro. E com a sua vida nós recebemos luz. Mas não é só isso. É também podermos dizer, Maranata, porque o nosso Senhor retornará. Irmãos, a verdade é que muitos de nós vai chegando esse período de fim de ano e a gente está exausto, cansado mesmo, não apenas fisicamente, mas espiritualmente, cansado da rotina, cansado da correria, cansado da espera, cansado de confusão, cansado da fé, que ainda não viu tudo que Deus prometeu. Por isso Deus vem ao nosso encontro e traz exatamente essa mensagem nessa noite. Uma mensagem de vida, uma mensagem de esperança. O próprio Deus preparou isso para você, do tronco de Jessé, aquele tronco que parecia exausto, aquele tronco que parecia sem vida, pelo poder do Senhor, vê vida novamente. E com isso em mente, eu quero te perguntar com todo carinho, com toda a responsabilidade que é possível você assumir. Em que área a sua vida precisa de renovo hoje? Aonde na sua vida você percebe que existem áreas murchas, secas, cortadas, coisas que você está tão triste, tão frustrado que você nem fala mais com Deus sobre elas? Parte que você nem se deu conta, mas o seu brilho foi embora. Aonde perdeu-se o encanto? Aonde você perdeu a esperança? Pois esse é o sentido de continuarmos celebrando o Natal. O mesmo Deus que fez brotar o Messias lá em Belém, tem o mesmo poder para fazer brotar alegria no seu coração de novo. E não só hoje não, quantas vezes forem necessárias. Ele fez uma vez e Ele faz de novo. E se você crê nisso, meu irmão, eu quero te convidar a duas coisas muito específicas que podem mudar a forma como você está vivendo essa relação com o Natal. E a primeira delas é, você precisa urgentemente voltar-se ao renovo. O que isso significa? Entregar-se de novo nas mãos do Senhor.
Não só o que você já entregou antes e o que você deixa nas mãos dele, mas também aquelas áreas que você não quer abrir mão. Aquilo que secou dentro de você, aquilo que você olha e vê que já era. Faça desse Natal uma verdadeira oportunidade de renovo espiritual. Agarre-se a ele como uma oportunidade de ser, de fazer, de viver tudo de forma diferente. E a segunda proposta, e essa aqui é mais difícil. Se a primeira já é bem difícil, a segunda então, convide alguém para fazer parte dessa jornada. E aqui pode ser quem você quiser. Um amigo, um familiar, alguém que está longe, alguém que está perto, mas você perdeu o contato. Alguém que está vivendo como um tronco seco. Alguém que acha que Deus já desistiu e então não tem mais nada que possa ser feito. Convida essa pessoa, convida ele, convida ela para seguir a luz de novo. Aqui, junto com outros homens e mulheres com a mesma dificuldade. Porque não há nenhuma árvore que possa ficar seca demais, aonde histórias quebradas, desafios que surgiram, coisas dolorosas, não possam ser transformadas pelo poder de Deus. Ele tem poder para evocar a vida e fazer tudo de novo. Por que eu posso afirmar isso? Porque a luz continua brilhando. E nós, com a graça divina, precisamos seguir essa luz. Convido você a fechar os seus olhos. Vamos falar com Deus. Santo e poderoso Deus, nossas forças se esgotam, nossas mentes se perdem. A gente de fato, Senhor, se cansa com uma facilidade muito grande. Vai chegando o fim de ano, Senhor, e os planos que não foram alcançados, os objetivos que ficaram pelo caminho, muitas vezes trazem tanto sofrimento, tanta mágoa, que a gente não consegue nem replanejar, nem sonhar o ano que vem. Senhor, que esse chamado para seguir mais uma vez a Tua luz, incendeie os nossos corações. Como cantamos ainda há pouco, Senhor, que o agir do Seu Espírito traga esse renovo que precisamos e que repouse sobre nós, Senhor. Não permita, Senhor, que a gente continue vivendo da forma como tem sido, mas leva-nos a viver novidade de vida nesse fim de ano, para o ano que vem, no fim do ano que vem e a cada dia da nossa história, Senhor. Leva-nos além, leva a novos lugares, Senhor. Leva-nos a novo direcionamento, novo momento contigo, ó Deus Todo-Poderoso. Vem em nosso favor, vem na nossa direção, transforma a nossa mente, a nossa existência, o nosso coração. Transforma, Senhor, a forma que temos vivido o nosso Natal e capacita-nos a viver o que o Senhor preparou para nós, a cada Natal, a cada dia, para a Tua honra, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém.